Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a $79.200, Bitcoin que continua na luta. A gente está tendo dificuldade para romper com força esses 80k, porém, tão pouco estamos caindo. A grande dúvida é, será que depois de resultados bons da Nvidia, a gente tem força para fazer esse rompimento? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de avisar vocês que hoje é o último dia da nossa promoção com o programa de membros vitalício, tá bom? Para você participar dessa promoção é super simples. Só você vir no primeiro link da descrição e comprar o programa de membro anual. Ao comprar o anual, você ganha ele vitalício até o Bitcoin romper a máxima histórica. Ou seja, se o Bitcoin só romper daqui a 3 anos, você fica 3 anos com a gente. Se o Bitcoin não romper a máxima histórica, o que eu acho improvável, você também vai aprender a criar uma carteira que não depende só de cripto. Ações, ouro, fundos imobiliários. Pô, as ações de inteligência artificial estão voando hoje, por exemplo. E se o Bitcoin der tudo certo e ele romper dentro desse ano, você ganha mais 100 dias. Ou seja, de todo jeito você ganha. Aproveita o último dia, primeiro link da descrição. Legal. Vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre o que aconteceu, né? Então, Nvidia superou as expectativas. É por isso as ações de IA estão bombando, né? Então, bateu tanto o lucro por ação, tanto a receita, quanto a projeção de receita de 108 bilhões. Então, assim, realmente impressionante. Longe da bolha de IA estar estourando e tal, né? Então isso é algo muito positivo, cara. Isso mostra que dificilmente essa bolha de ar vai estourar no curto prazo e que, de novo, os ursos estavam errados, né? Então, de novo, a gente vê muita gente que estava shortando antes dos resultados da Nvidia se dando mal, né, cara? Então, é uma tendência o que está acontecendo na inteligência artificial, e eu acho que estão muito distante de uma bolha ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Mas quem acreditar que é uma bolha, pode vir aqui no Polymarket e apostar que sim, tá? Então, tem 12% de chance nesse momento a gente ter uma bolha de A em 2026. Então, eu acho que não é o cenário base, e muita gente tenta vender como se fosse, tá bom? É bem interessante aqui, tem vários eventos que tem que acontecer e tal, mas na média as ações têm que cair bastante. Né? E a chance me parece bem pequena, tem até um voluminho aqui, então, na boa, galera, muito bom a Nvidia ter tido esses resultados, está fazendo IA pumpar hoje. Legal, o S&P 500 também agradece, né? O S&P 500 está subindo, mas pouco. Né? Então, o mercado ainda está um pouco travado. A Nasdaq também está quase no 0 a 0. Então, a gente continua vendo o mercado um pouco travado, mesmo com a Nvidia pumpando, cara. A Nvidia está subindo aqui 6%. Nós estamos quase nas máximas ali de algumas semanas e quase na máxima histórica. Então, o mercado ainda está um pouco indeciso, mesmo com a Nvidia dando essa pumpada, tá bom? Lembra, amanhã a gente tem a revisão do payroll e também temos o discurso do Kevin Hart, tá bom? A gente deve ter bastante volatilidade amanhã, tá bom? Então, cuidado. Amanhã é um dia tão importante quanto foi ontem. Beleza? Mas tá, vamos falar do que mais importa aqui, que é o Bitcoin. Cara, e o Bitcoin, na minha visão, ele continua bem saudável, tá? Eu acho impressionante, cara. A gente corrigiu de 81 para 77 e a galera tava gritando 50, tava gritando 53, tava gritando que o mundo ia acabar. Então, assim, eu acho que a gente tem bastante espaço ainda para essa alta, né? Como eu venho falando com vocês, esse movimento aqui não me parece um movimento corretivo, me parece um movimento de começo de tendência completamente diferente do que a gente teve aqui e que estava tendo aqui, por exemplo, né? Ou que teve aqui também. Então, me parece um movimento de alta que ainda deve continuar, né? O que seria muito importante agora? Um rompimento convicto desse topo, tudo bem? Um rompimento convicto dos 83 mil dólares reverteria qualquer argumento bearish aqui, porque a gente faria um pivô de alta no semanal / mensal, cara. Isso seria maravilhoso, né? Aí seria difícil para os ursos gritarem que a gente está num bear market, né? Lembra? Mas ainda vão gritar, né? Lembra, quando a gente estava no último bear market e a gente fez esse pivô de alta aqui, cara, a gente estava muito claro, cara. Voltamos para um bull market. Mas
a galera ficou gritando bear market até aqui, né? Eu acho que, assim, desistiram do bear market nesse rompimento aqui. Mas aqui, cara, o Bitcoin ia para 12, aqui ele ia voltar para 15, aqui ele ia para 20. Tanto de gente que eu vi que não comprou esse fundo e depois ficou vendendo nesses topinhos, não foi brincadeira, tá, galera? Então, é importante que a gente tenha esses pessimistas. Mas o fato é, o pivô de alta no semanal é o que a gente precisa para confirmar essa reversão aqui. Então, acima de 83 mil dólares, cara, você já viu o Bitcoin nos 90, é porque provavelmente o fundo foi formado, tudo bem? E você sabe a minha visão, eu acho que a maior probabilidade desse fundo ter sido formado, mas essa probabilidade vai aumentar consideravelmente se a gente romper esses 83 com força, tudo bem? Lembrando que o rompimento desse 83 vai fazer a gente discutir uma potencial venda aqui, tá bom? Eu acho que talvez não sejam vendas gigantescas e tal, mas talvez a gente faça alguns rebalanceamentos ou continue diminuindo o risco trocando altcoins por Bitcoin nessa região aqui, tá? Eu acho que é uma região que, tudo bem, é uma região que o preço não tem tanta resistência no curto prazo, mas em prazos maiores é uma região chata, tá? Então, esses topos aqui, entre o topo dos 83 e o topo dos 99, 98, cara, é uma região chata sim, tá? Então eu vou tomar cuidado nessa região. Eu acho que talvez eu faça a mesma coisa que a gente fez nessa região próxima dos 80, que é diminuir o risco. Como a gente vai diminuir o risco, vai depender de como vai ser esse rompimento aqui, tudo bem? Pela análise técnica, ele está muito bonito. Pela análise de sentimento, ele não está, né? Quando eu olho aqui a análise de sentimento, a gente pode ver que a gente continua sem um open interest significativo, o long short ratio não está abaixo de 1, a gente teve muita compra no mercado, o que dita pra gente essa diminuição de risco. Mas o fato é, galera, o mercado ele tá forte, né? O mercado tá forte, e apesar de não estar bonito no curto prazo, a gente precisa entender que a maior probabilidade é continuar subindo, tá bom? Se começar uma correção aqui para mim, a oportunidade de investimento para quem não investiu seria nesta retração ali, 72 mil dólares, mas vocês sabem, particularmente, eu não vou comprar nos 72 mil dólares, justamente porque a gente teve muita compra a mercado aqui. Então, para mim, voltar no 72 já seria, tipo assim, um péssimo sinal. Tá? Seria um sinal de fraqueza terrível, assim, e que aumentaria bastante a chance da gente fazer isso, tá bom? Então, cara, a gente tá numa situação, para mim, que a gente precisa romper esses 83 mil dólares aqui antes de corrigir para esses 72. Se a gente corrigir antes, para mim, cara, vai cheirar mal demais e eu tomaria muito cuidado. Tudo bem? Mas o lado positivo é que eu acho que a gente está com maior probabilidade de romper isso aqui direto antes de uma correção. Até porque tem muita gente shortando para corrigir, cara. E lembra, regra número 1 da análise técnica, você opera a tendência, não a correção. Né? Então, quem está shortando aqui, cara, boa sorte. Né? Quem não foi estopado ainda, cara, assim, doideira, né? Mas tudo bem, se shortando alguma divergência aqui no curto prazo, eu até consigo entender, mas o fato é, você está shortando a correção, não a tendência. Então toma cuidado, beleza? Ok, para finalizar, falando um pouquinho sobre a TH, a gente continua forte, não conseguimos romper ainda esse triângulo, né? Tá bem claro que agora a gente precisa romper esse topo. Ao mesmo tempo que Solana é o grande destaque, né, do dia, cara. Solana está em 104, conseguiu romper topos anteriores, então show de bola. Um rompimento bem legal aqui da Solana, tudo bem? Então, a dominância, ela continua meio, assim, no 60, né? Não é que tá pumpando, mas também não está despencando, ou seja, a gente continua vendo um mercado racional, né? E, galera, assim, é claro que a gente vai pra ganância com o Bitcoin subindo 30% numa semana, né? Então, não é porque a gente está na ganância que formou o topo. É normal a gente ir para a ganância com um movimento tão forte assim do Bitcoin, né? O que você precisa ficar de olho é uma ganância exagerada, né? Uma ganância exagerada é realmente, para mim, principalmente visto quando essa dominância despenca, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado, temos que tomar essas decisões para diminuir um pouco do nosso risco, mas elas estão sendo tomadas, e na minha visão, elas estão sendo tomadas indo para Bitcoin, né? Então a gente vende algumas altcoins que subiram muito, sai da nossa zona de conforto, vai para o Bitcoin, é o que eu estou fazendo ainda. Acima dos 83, 84, a gente discute se a gente vai vender para dólar. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê dependendo da volatilidade. Aproveita, hoje é o último dia com a promoção para você ganhar vitalício, tá bom? A promoção foi, assim, fora da curva mesmo. Lembrando que, para quem não sabe, cara, o nosso programa de membros é onde a gente fala todas as nossas decisões aqui. Tá?
seja no mercado cripto, que é o que mais tem, mas também no mercado tradicional. Então, tudo que a gente faz, a gente manda aqui. Aqui você tem a minha carteira completa. Aqui você tem lives para você ter contato direto com a gente. Você pode mandar suas dúvidas direto aqui, tá? Fale com o mentor. Manda sua dúvida direto aqui pra gente. A gente responde em poucos minutos. Tá? Só que o mais importante para mim, cara, vai nos cursos. Faça os cursos. Tem muito curso, tem muita coisa aqui para você aprender antes de começar a tomar decisões. Beleza? Então é isso, aproveita. Essa promoção não vai rolar mais, beleza? Pelo menos não por enquanto. Forte abraço e até a próxima.